Olha, falar a respeito de obediência e desobediência é porque a gente precisa ver algumas coisas na Bíblia e precisa aprender com a Bíblia. É interessante que, quem aqui já leu Deuteronômio capítulo 28? Quem lê Deuteronômio capítulo 28 do 15 em diante? E toma para si. A gente só quer ler Deuteronômio capítulo 28 do 1 ao 14, que fala as bênçãos virão e recorre das bênçãos. Aí um dia eu comecei a ler o capítulo 28 do 15 ao 68. Olha que interessante. Do 28, do 1 ao 14 da obediência, são 14 versículos. 14 versículos com a introdução, né? Se atentamente os ouvidos da voz do Senhor Deus, se não cuidar de guardar os mandamentos, as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão um pouco, legal, aleluia. Será bendito ao entrar, bendito ao sair, será bendito. Que o xaramanaia. Aí do versículo 15 ao 68, olha, é só maldição. É desobediente, vai ter hemorroida, vai ter úlcera. Tá amarrado. Tá queimado. Agora Agora a proporção. Esse disparate é por quê? Porque Deus reconhece um povo obediente ou desobediente? Agora Deus bota terror? Não. Deus só é claro. Deus bota terror? Não. Deus só é simples naquilo que Ele fala. Se quer obedecer, vai ser abençoado. Vai desobedecer? Beleza. Então vou falar para você. Quem aqui quer ter hemorroida, dá um glória a Deus? Não. Mas se for desobediente... O problema é que o fruto da nossa desobediência vem sobre nós. O fruto da minha desobediência não vem sobre a minha esposa. O problema é que a gente quer terceirizar. A minha hemorroida é culpa da Stephanie. Ela foi desobediente, eu que estou com a hemorroida. Está amarrado, né? Mas o que é? A Bíblia fala assim: a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, é individual. Então não adianta eu desobedecer e transferir a outra responsabilidade, ou a responsabilidade da maldição que vem sobre mim. A maldição vem sobre a vida do desobediente, e a bênção... É interessante que a maldição a gente transmite a outra, a bênção é nossa, né? Se eu sou abençoado é porque eu sou bom, é porque eu sou o cara, porque aleluia, louvado seja eu. Se eu estou passando por luto, o problema é seu. Então é isso que a Bíblia trata, a questão da obediência e desobediência. Eu não vou ler porque é muito longo. Depois você estude Deuteronômio capítulo 28. Mas quer nem ler, né? Porque deixa longe lá, ó. Mas olha que interessante. Presta atenção. 1 João capítulo 3 versículo 4 diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei, como também em cumpri-la se constitui obediência. Ou seja, há uma lei, se eu desobedeço, eu sofro as consequências. Se eu obedeço, eu colho das consequências. O problema é que nós não sujeitamos a nossa obediência ao propósito e queremos justificar a nossa desobediência. Por exemplo, quem não está aqui hoje por desobediência vai querer justificar a sua desobediência. Por que eu não fui? Por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Já diz um pastor: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. A gente consegue dar jeito para tudo na vida, desde que nós sejamos os beneficiados. Se eu não sou o beneficiado, eu consigo arrumar uma desculpa. O problema é que toda desculpa que eu arrumo, eu tenho que olhar no olho da minha esposa. E isso é clássico na Bíblia, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Às vezes está trazendo morte para dentro da casa por causa da comunhão do marido e da esposa. Comunhão para bênção e comunhão para maldição. Porque quando nós combinamos desobedecer, a maldição vem sobre a nossa casa. Assim como quando nós combinamos a obedecer. Uma vez um casal faltou na igreja. Eu cheguei para o marido e perguntei, exemplificando: por que você não veio na igreja, Adilson? Porque o pneu do carro furou. Legal. Aí peguei a Alice depois, não foi, né? Só para exemplo. Aí peguei a pastora Alice depois: Alice, por que vocês não vieram na igreja? Porque a Estelinha estava com febre.
Não, eu estava com febre porque o pneu furou. Não, o pneu furou porque a gente está levando ela no hospital porque ela estava com febre. Aí eu coloquei, era um ministro de louvor. O ministro de louvor, eu tirei ele do louvor por 3 meses. A igreja fala o quê? Quando fala que o ministro de louvor não está subindo, vamos usar a terminologia assembleiana, está no banco. Aí todo mundo achou o quê? Com quem que ele pecou? Fala por quê? Porque todo pecado parece que é adultério, né? Não, eu falei, sabe por quê? Porque é mentiroso, filho do diabo. Sou eu que estou falando? João capítulo 8, versículo 44, todo aquele que mente é filho do diabo. Falei, ela da dança e do louvor, os dois para o banco. 3 meses sem fazer nada, para você pensar nas suas mentiras, porque não era a primeira, era recorrente, né? Toda hora faltava, porque faltou, então quando você for mentir, combina com o marido, com a esposa, vamos combinar direito, vamos combinar até qual pneu furou, né? Você fala, qual pneu furou? O de trás, não, o da frente, decide aí, o de trás ou da frente, não, é que o da frente furou depois o de trás, né? Então nós queremos justificar a desobediência. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 15. Tem gente que desobedece melhor que o diabo. O diabo fala, rapaz, eu não sabia dessa estratégia não. Isso aí tem gente que dá um nó no diabo, pega o diabo no contrapé, né? O diabo fala, pô, essa aí eu não sabia, né? Porque o mundo é moderno, né? E o diabo às vezes não se atualiza com tanta rapidez. E tem gente que é tão ligeiro que pega o diabo no contrapé. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, desobediência para Deus é como um pecado de rebelião. É rebelde, é pior do que um pecado. É pior. Oi? Desobedecer ao Eterno é pior do que praticar o ocultismo. Então, mas o problema é que nós temos que vigiar, porque os nossos pais, Adão e Eva, eles desobedeceram. Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 2, Deus fala, não toque na árvore, não coma da árvore, tal. Aí chega a serpente, fala com Eva, e aí a serpente ela usa o quê? A palavra. Eva fala assim, Deus falou que se eu comer certamente morrerei. A serpente fala assim, não, certamente não morrerás. Vamos contextualizar, Eva, certamente você não vai morrer não, fica tranquilo, cuidado com quem chega perto de você com a palavra. Não, vem cá, o pastor falou assim, mas vamos contextualizar a palavra, não é bem assim, cuidado com esse não é bem assim, isso é levar outro a desobedecer a uma direção. Quantas vezes você já pensou em fazer alguma coisa e alguém fala, não vamos não, vamos no curso não escola nada, o pastor também fica marcando agora curso toda hora, vamos, sei lá, foi isso que a serpente falou, Deus falou que você vai morrer? Vai dar minha, não vai morrer nada. E aí o que aconteceu? O fruto da desobediência veio a ira de Deus. E aí a desobediência trouxe o que? Perda da bênção, perda do desfrute do paraíso, perda do propósito. Deus tinha colocado Adão e Eva lá com o quê? Como pai que posicionou o filho para um propósito. Agora o filho não entendeu o propósito, não obedeceu à voz de Deus, desobedeceu, foi lançado para fora. Então tem que tomar cuidado, porque nessa passagem que nós lemos, o que fala? Que Deus fala para Samuel, né? Samuel fala para Saul, vai lá e destrói tudo. O rei destrói boi, carneiro, periquito, papagaio, formiga que estiver passando, criança, tudo, mata tudo. O que Saul fez? Aquela ovelhinha gordinha, vou poupar. Aquela criança ali vai me dar um bom escravo, vou poupar. O rei vai me trazer benefício, vou poupar. Aí Samuel está vindo e Deus já fala para Samuel, pode falar para Saul que eu rejeitei ele como rei. Por quê? Porque ele obedeceu em partes. Então toma cuidado, porque obediência em partes é desobediência. Obedecer em partes é desobedecer. Não existe obediência em partes. Ou obedece ou não obedece. O que Saul fez? Obedeceu em partes. Vou obedecer tudo também. Eu sei que ele mandou matar, mas
eu preciso obedecer aqui do meu jeito. Todo mundo, presta atenção, todo mundo tem o seu jeitinho bonitinho de obedecer. Mas qual é a obediência que Deus espera? Uma obediência submissa. Quando Ele fala, eu acato. E às vezes Deus não vai falar através do seu coração. Às vezes Deus vai falar através do seu pai, do seu pastor, do seu líder. Então a gente precisa entender o que é obediência e o que é desobediência. Porque às vezes nós desobedecemos em partes e achamos que obedecemos em partes. Não tem obediência em partes e não existe desobediência em partes. Ou obedecemos ou não obedecemos. E aí quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê homens que perderam a bênção de Deus por desobediência. Homens que perderam a bênção de Deus porque obedeceram pela metade. Homens que perderam a bênção de Deus porque não respeitaram a palavra. E aí a gente vê Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva eles desobedecem uma direção de Deus. A gente vê Acã, quando Josué, olha, toma cuidado, porque grandes vitórias são sempre precedidas de levante de diabo. Josué ganhou Jericó, amém? Josué era bom, né? Entre aspas, bom, ganhou Jericó, cidade fortificada, 32 quilômetros de muralha. A muralha de Jericó tinha 6 metros de largura, dava para construir casa em cima da muralha. Poxa, aos olhos humanos, como que vamos derrubar essa muralha com um grito? Mas se Deus falou que vai dar, Deus falou que vai dar e vai dar. Gritaram, as mulheres caíram, mataram todos os homens, pouparam a Raabe. E olha, presta atenção, Raabe foi bisavó de Jesus. Olha que tremendo isso. Raabe casou-se com Salmão, que gerou... Então, aí eles venceram. E aí falou assim, bom, se nós fizermos essa coisa boa, grande, a cidade de Ai é fácil. Nem vamos levar todo o exército. Para que todo o exército? Vamos empenhar todas as nossas forças numa cidade menor. Vamos lá, foram despretensiosos. Cuidado, porque às vezes nós temos grandes vitórias e depois achamos que sabemos fazer. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus faz as coisas diferentes. A estratégia que Deus usou na vida da Hilda vai ser diferente que Deus usou na minha vida. Por isso que nós precisamos buscar em Deus estratégia para as nossas vidas e nos submeter à obediência. Aí falaram assim, vamos vencer Ai. Tranquilo, menor. Levou metade do exército, ganhou. Não. Ganhou? Não. Por que não? Porque Acã olhou um negocinho e falou, rapaz, e Deus falou, você não vai levar nada, mata tudo, destrói tudo e não leva nada, porque tudo é disposto de guerra, não vai levar nada porque tudo é maldito. Aí Acã olha assim, essa Bíblia aqui ninguém está usando mesmo, né? Levar, né? É uma Bíblia. E aí eles perdem, Josué vai orar, põe o rosto no pó, chora. Por isso que o povo ora com Basbi, tem que orar com o rosto no pó. O rosto no pó ali era de arrependimento, porque não entendia o que aconteceu. Aí Deus fala, você não sabe o que aconteceu? Não. Chama Acã lá, olha lá debaixo da tenda de Acã. Aí Josué fala, não pode ser. Não, vai lá, eu falei que não era para pegar nada. Aí Josué vai lá, Acã, que aconteceu? A Bíblia estava sem uso. Quem ia querer? Mas não falei que não era para pegar nada. Ou seja, desobedecer nas pequenas coisas para Deus é como se desobedecer nas grandes. Tem gente que está sendo destruído por desobediência. Não sei porque estou sendo destruído, não sei porque que eu estou sofrendo. Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Porque Josué foi orar. O problema era de Josué? Não, era do seu exército. Agora presta atenção, por isso nós precisamos treinar, trabalhar nesse treinamento de liderança. Por quê? Porque se nós falharmos, nós trazemos consequências na vida das pessoas. Acã pegou coisa roubada. Acã roubou. Mas quem sofreu a consequência? Todo o grupo. Então fala para o irmão que está do teu lado, cuidado, irmão. Vigia, pelo amor de Deus. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Deus, não, mas os ninivitas vão morrer, tem que morrer, esse bando de endemoniado do inferno, eu não vou pregar para eles nem nada. Olha, presta atenção aqui, Deus sempre vai trazer o desobediente ao lugar do propósito. Então é melhor obedecer, porque senão você vai ficar que nem Israel. Meu Deus.
Ai, meu Deus. Porque não sei o que está acontecendo, meu Deus, minha vida não vai para frente. Por quê? Porque Israel murmurou por 40 anos. Murmurou, reclamou. Jonas, né? Então, obediência em parte é completa desobediência. Tiago 4,7. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então eu sei no que eu tenho que obedecer. Eu não preciso ficar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. Quem pergunta quer uma negativa ou uma positiva. Mas quem pergunta normalmente quer forçar o outro a levá-lo à negativa. Tipo, eu não quero ir, então eu vou ficar perguntando até ele falar, não vai, pronto, acabou, tá bom, não precisa ir não. Então, mas o bem que eu tenho que fazer e eu não faço, se eu não fizer, eu estou pecando, eu estou desobedecendo. Então isso é simples. Escala, eu sei que eu tenho que cumprir a escala, eu não fui na escala, não vi, mas desobedeceu. Mas aí essa estrutura de homem, que estrutura de homem? É a estrutura organizacional que precisa ter. Se eu não consigo obedecer nas mínimas coisas, eu não vou conseguir obedecer nas grandes coisas. A Bíblia fala, se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Se eu não dizimo quando ganho 1.000, quando eu ganhar 10.000, esquece. Agora tem gente que não quer dizimar, aí acha um monte de versículo, estuda na internet e vai no maior teólogo da face da terra para respaldar aquilo que ele não quer fazer. Mas você não está... eu vou usar um exemplo aqui, entenda que é tudo exemplificando. Ministério Apostólico Koinonia. Nós cremos que tem que dizimar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se eu não dizimar, eu sou o quê? Mas eu não concordo. Mas eu estou debaixo de uma casa que tem a visão de dízimo. Se você for para a Assembleia de Deus, ministério não sei o que tem que usar terno e gravata. Você chega lá e fala assim, não concordo, eu não vou usar. Eu falo, tudo bem, fica aí no banco aí pro resto da sua vida, sentado desobediente. Simples. Por quê? Se eu estou em sujeição, eu preciso obedecer. Se eu estou em sujeição a Deus, eu preciso obedecê-lo. Se eu estou me submetendo a Deus, eu preciso obedecê-lo. O problema é que a gente justifica e cria meias obediências, né? Deus, Saul, eu não matei Samuel, sabe por quê? E olha, presta atenção agora. O que Saul disse para Samuel? Falou assim, tá bom, eu sei que eu errei. Qual foi a diferença de Davi e de Saul? O pecado de Davi, vamos aqui de pecadinho em pecadão, foi muito maior que o pecado de Saul. Qual foi o pecado de Davi? Adulterou, matou, mentiu. Vamos encher Davi de pecado agora. Adulterou, mentiu, pecou, foi omisso, foi maléfico quanto ao seu pensamento, embriagou o Urias e tudo. Premeditou. E o Saul, o que ele fez? Só poupou o rei, cara. Só não matou. Poxa vida. Qual foi um pecado? Agora no contexto nosso de julgamentos e condenações, quem pecou mais? Davi ou Saul? Sabe qual a diferença? Davi pecou. Mas por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Porque na hora que Samuel chegou para Saul e falou assim, Saul, você pecou. Sabe o que Saul falou para Samuel? Depois você lê esse texto. Eu sei que eu pequei, mas não conta para ninguém. Vamos tratar no escuro. Diante dos homens me honrem. Saul disse isso para Samuel. Me honre diante dos homens. Mas pode me arrebentar no quartinho, não tem problema. Mas não conte para ninguém. Vamos pôr um panos quentes no meu pecado. Me trate no escuro e me esconda da humilhação pública. O que Davi falou para Natã? A hora que Natã conta toda historinha, o que Davi fala? Pequei. Sou eu mesmo. Pequei. Quão miserável homem que sou. Terrível. Vou lá orar, vou chorar, vou me humilhar, vou me arrepender. Davi escreve Salmo 51, Senhor, não afaste de mim o teu espírito. E o filho estava para morrer, se tiver que morrer meu filho, que morra, mas não afaste de mim o teu espírito. A diferença de Saul e Davi, que Saul reconheceu a sua desobediência, que Davi reconheceu o seu pecado e a sua desobediência, enquanto Saul justificou a sua desobediência.
Então não justifique as suas desobediências. Reconheça a sua desobediência. Não justifique a sua obediência, porque você não faz mais nada além de obrigação, que é obedecer. Professor, eu acho que geralmente em situações que nós desobedecemos aquilo que a gente fala aqui de Deus, na maioria das situações, ou a gente terceiriza a responsabilidade para alguém ou para algo, ao invés de olhar para o nosso coração e ser justo e rigoroso com nós mesmos. Foi o que Eva fez. Quando Deus chega e fala assim para Eva, assim, você pecou. Não, fala para Adão, você pecou. O que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus chega para Eva, Eva, foi você? Não, foi a serpente. Aí a hora que olha para a serpente, foi você, serpente? Fui eu mesmo. Tipo, não tem... foi o diabo, o diabo que me incorporou, se incorporou em mim e me fez pecar. Por quê? Essa é o grande perigo da transferência de responsabilidade. E agora a obediência. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olha, a gente vê isso que é muito sério. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Isso é muito sério, porque nós desobedecemos muitas vezes nas pequenas coisas. É fácil obedecer? Não, obedecer dói. Desobedecer é fácil. Sabe por que desobedecer é fácil? Porque nos dá um senso de autodomínio. Eu faço o que eu quero. Isso é desobediência. Me dá um senso de empoderamento. Tipo, a Michelle mandou fazer tal coisa. Não vou fazer. Fazer o que eu quero. Isso me dá um senso de empoderamento. Eu não preciso obedecer ela não. Pronto, acabou. Vou fazer o que eu quero, pronto, acabou. Agora a obediência, na mentalidade caída, me dá um senso de domínio. Estou sendo dominado. Por que eu tenho que obedecer ela? Eu penso por mim mesmo. Não preciso dela para viver. E agora vem me dar uma ordem. Mas ela é só líder. Líder, o problema é dela que ela é líder. Quem colocou ela como líder, o problema é dela. Mas não vamos obedecer. Então nós temos que tomar cuidado, porque a mente caída distorce as coisas. 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também aquele que vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então olha aí, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando eu era ignorante quanto às coisas de Deus, eu vivia segundo o curso da minha vida. Agora que eu reconheço que Cristo é Senhor sobre a minha vida e Cristo governa sobre a minha vida, eu me amoldo agora segundo os padrões de Deus. Ainda que os padrões do mundo mandem eu desobedecer, os padrões de Deus mandam eu obedecer. Eu não tenho como cochear entre dois deuses, eu tenho que servir um e pronto. Eu não tenho como cochear entre dois casamentos, eu tenho um e preciso me satisfazer nele. Eu não tenho como cochear entre 2, 3, 15 igrejas. Eu preciso me submeter a uma, a visão daquela uma, e frutificar naquele lugar, e obedecer a visão que me é dada naquele lugar. É isso que Pedro está escrevendo. Por quê? Porque quando você não era cristão, quando você vivia uma vida antes de Cristo, não tinha uma obediência, e até parece que em alguns momentos nós precisamos obedecer cegamente. Eu tenho que ver uma obediência cega? Não, obediência à palavra. E por isso que eu falei que nós somos confrontados todos os dias, porque muitas coisas na nossa vida nós desobedecemos e justificamos a nossa desobediência. Mas aqui o Pedro, ele escreve o quê? Como filhos da obediência. Cristo foi obediente até a morte. E morte do quê? Morte de cruz. Por quê? Porque Cristo carregava um propósito. Quando eu entendo que eu estou carregando um propósito, eu me submeto em obediência. Para quê? Para que Cristo seja manifesto. O Cristo só vai se manifestar, o ungido de Deus só vai se manifestar a partir da minha obediência. O Cristo só vai se manifestar a partir do momento que eu me submeto. Jesus, ele poderia ter desobedecido a Deus facilmente. Foi indagado por isso. Pedro em algum momento falou assim: Senhor, a hora que Jesus fala que vai precisar morrer tudo, Pedro fala: não, que vai morrer o quê? Você está louco?
E o que Jesus chama Pedro do quê? Satanás, afasta de mim, Satanás. Não está chamando ele de endemoniado no sentido pejorativo do Satanás, né? Mas Satanás é o adversário. Você é adversário do propósito. Você está querendo me fazer desobedecer uma ordem de Deus. Então eu me submeto à ordem de Deus, eu me submeto ao propósito de Deus. E se eu respeito, olha que interessante, quem aqui trabalha? Hoje está ativo trabalhando. Você não tem que obedecer à ordem do seu patrão? Por que você não desobedece? Por quê? Porque é rua. Vai chegar lá, a Hilda chegar lá amanhã e falar, não fui trabalhar, por quê? Porque eu não quis ir para a praia com meu marido. Ah, legal. Aí advertência, aí chega na outra semana, por que você não veio? Eu estava a fim de dormir até mais tarde. Ué. É interessante, olha, presta atenção, como que as pessoas elas invertem valores. A Deus elas desobedecem a toda hora. Mas por que nos obedece patrão? Por quê? Porque a nossa mente ela ainda é caída. Não é Cristo que governa a nossa mente. Ainda não somos totalmente filhos da obediência. Quando nós obedecemos mais as coisas terrenas do que as coisas do reino, ou Deus, nós manifestamos uma mente caída. Que eu preciso do meu trabalho. Se eu desobedecer lá, não tem sustento. Mas quem te sustenta? Quem? Mas será que a gente vive como se Deus fosse o nosso sustento? Ou será que como o patrão fosse o sustento? Só que aí nós entramos em um monte de justificativa. Então a partir do momento que eu me submeto a um propósito, eu tenho que obedecer o propósito. Então não tem como, você é líder agora, você é obreiro, você tem que estar na escola de líderes. Não vou, não preciso. Eu não preciso disso. Quem trabalha? Tem treinamento lá na sua empresa, Hilda? Monte? Você vai em todos? Você fala, não preciso, estou de boa, tranquilo, nada aqui. Mas por que nós nos submetemos em partes? Que obedecemos em partes. Então nós precisamos buscar obedecer a totalidade de Deus no nosso coração. Mas sabe por que nós desobedecemos? Porque nós não entendemos o nosso propósito, porque nós não entendemos a visão e não nos submetemos a uma missão. Por isso que não. Porque você acha que você fazendo como está fazendo, da forma que está fazendo, está bom, você não precisa melhorar. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente vai olhando para a Bíblia, a gente olha para a Bíblia casos de pessoas que fizeram muito menos do que nós fazemos hoje. Deus mandou Saul matar, Saul não matou, Deus rejeitou ele como rei. Agora quantas vezes Deus manda a gente falar, a gente não fala, Deus manda a gente fazer, a gente não faz, Deus manda a gente dar, a gente não dá. Quantas vezes? E a gente não, mas a gente é mais espiritual que Saul, né? Ué. Por quê? O Deus mudou? Hebreus 13:8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se move na eternidade, ele não se move no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, para Deus não tem Antigo Testamento, para Deus tem uma linha de tempo que ele está se movendo. Mas Saul, aí nós vamos olhar para a vida do Saul, né? É fácil pegar a Bíblia e ler Saul, né? O Saul tinha que ter matado. Olha, e com nós? E quantas vezes a gente ora, Deus não deixa ninguém descobrir meu pecado, Deus não deixa ninguém descobrir meu pecado. Quantas vezes a gente ora assim? Não foi o que Saul falou para Deus? Senhor, me honre diante das pessoas. Quem gosta aqui de ser chamado a atenção publicamente? Não, né? Porque isso te desmotiva. Quem gosta de ser elogiado publicamente? Porque isso te o quê? Te motiva, não é? Depois você estude bênçãos e maldições de Deuteronômio capítulo 28. Mas estude com o Espírito, não com os óculos mundanos, ou pensando no outro. Por isso que fulano está com hemorroida, né? Sabia? O irmão da igreja, eu vou achar que o irmão da igreja está desobediente lá, né? Eu vou achar aqui na Bíblia a doença dele. O problema é que na nossa casa tem espelho. Qual é o nosso espelho? A Bíblia fala que a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra.
E a palavra de Deus é espelho para nós, porque quando eu vou olhar para a vida do outro, a Bíblia me faz olhar para a minha. E nós, como líderes, obreiros na casa do Senhor, nós precisamos entender que nós influenciamos pessoas, e que a minha obediência vai gerar um impacto no ministério do qual eu exerço, que a minha desobediência vai gerar um impacto na vida de pessoas que estão me rodeando. Por quê? Porque as pessoas estão nos observando todos os dias. Então eu preciso motivar as pessoas através da minha obediência. Eu preciso motivar as pessoas a partir da minha obediência em Cristo. As pessoas, elas precisam ser motivadas através do meu Facebook, do meu Instagram, do meu WhatsApp, do meu status, da minha vida. Então que a gente possa pensar a respeito disso. E quando eu estou motivado, eu obedeço. Quando eu estou desmotivado, eu desobedeço. Agora, o problema é que nós entendemos de motivação e desmotivação a questão de estrutura e igreja. Eu não tenho que entender a minha motivação e a minha desmotivação através da estrutura. Por quê? Se há uma falha na estrutura, é porque eu estou falhando. Não é porque o pastor está falhando, é porque eu estou falhando. O problema é que a falha está em mim. Mas nós o quê? Como Adão, você pecou, Adão? Não, foi o pastor que pecou. Ah, por que está assim? Porque o pastor errou. Mas eu transfiro a responsabilidade, muitas vezes, da minha insatisfação, culpando a minha desmotivação e a minha desobediência a outros. Falei lá a respeito de paternidade, quando Moisés levanta Josué. Era fácil substituir Moisés? Não. É fácil substituir um grande líder? Não, difícil demais. Até porque você precisa manter o padrão e o nível. Aí Deus chama Josué e fala assim: então Moisés é morto, agora é você que vai levar o povo para né? A ilustração que nós fizemos. Agora é você que vai levar o povo. O que entra no coração de Josué? Uma desmotivação. Poxa Deus, como assim? Aí se você ler o livro de Josué, capítulo 1, você vai ver falando no capítulo 6, no versículo 6, seja forte e corajoso. No versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. No versículo 9, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. Deus animando Josué. Tipo assim, olha, eu sei que desmotivado você vai me desobedecer, então eu vou gerar em você uma motivação para que você seja obediente. E qual é a motivação? É a palavra. Deus liberou palavra sobre Josué, fazendo Josué lembrar das promessas. Olha, eu falei para Moisés que onde pisar a planta dos seus pés eu vou dar, Josué. Então se anima, porque é você que vai levar este povo, não é outra pessoa. Foi delegado a você. Moisés pôs as mãos sobre você, o seu pai espiritual confiou a você a responsabilidade. Então, principalmente para líderes de ministério, quando você é colocado como líder de um ministério, é por quê? Porque eu não estava dando, eu agora falo como pastor local, não estou dando conta, então eu preciso delegar a responsabilidade para você. Se você não faz, quem que leva a culpa? Eu. Então, Moisés havia delegado sobre Josué. Josué atravessa o Jordão falando assim: vai ser fácil não, hein? O negócio está osso, rapaz. Moisés já enviou os espias, os espias falam que o negócio lá não é fácil não. Mas... aí Deus chama Josué e fala: meu, Moisés morreu, agora é você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: é com você, meu irmão, que Deus está falando. O problema é que nós transferimos a outros a responsabilidade da nossa incompetência. É duro, mas é a verdade. Quem está motivado obedece, e a motivação não vem de palestras motivacionais. A motivação não vem através do... vem também, aí a motivação corporal, psicológica, vamos aí, irmão, mas a motivação para o cristão tem que ser o quê? Palavra. Se a palavra não me motiva, palestras não vão motivar. O problema é que nós temos pouco relacionamento com a palavra. O problema é que quando nós falamos algumas verdades, e até o que o apóstolo Cristiano falou ali, quando na verdade o pai ele fala algumas verdades, eu falo, não é bem assim, mas vai vir a palavra. O que a palavra de Deus diz? O problema é que as pessoas, elas o quê? A gente estava numa conversa, a gente estava falando isso, nós construímos ideias teológicas a partir da nossa necessidade. Isso que é o perigo. Nós, dentro dos nossos achômetros e achismos, nós construímos ideais teológicos.
E aí vamos muito longe do que a Bíblia diz. Então o que Deus estava motivando Josué, lembrando Josué das promessas. Por quê? Porque Deus estava falando para Josué: Moisés tinha uma visão a qual você, Josué, faz parte, e você tem que cumprir esse propósito. Então se anima, seja forte, seja corajoso, obedece a palavra. Ele fala o que para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de não se desviar. Porque se você meditar, você vai obedecer o propósito. Se você meditar, você vai cumprir o seu chamado. Se você meditar na palavra, você vai cumprir para aquilo que você foi chamado. O ministério qual você hoje faz parte pode ser o melhor ministério da igreja, depende de você. De você obedecer a direção de Deus, de você obedecer o chamado de Deus, de você desempenhar o seu papel de uma forma eficaz, dentro de um propósito eterno. Motivação que vem através da palavra. O que Atos capítulo 2, Atos capítulo 1 versículo 8: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam então o quê? Sejam o quê? Você lembra desse versículo? Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam o quê? Minhas o quê? Essa palavra testemunhas no grego significa mártires, pessoas que morrem pela causa. Aí o discurso das pessoas hoje: eu não preciso morrer pela obra porque Jesus já morreu. E aí nós vamos entrando nas facilidades do Evangelho. Ah, não, ninguém está pedindo para você morrer pela obra. Mas o mártir é aquele que está disposto a morrer por uma causa. O mártir é aquela pessoa que está disposto a Jesus, né? João capítulo 3, versículo 16, quando Deus fala que Ele vai ser enviado para cumprir um propósito, Jesus carregava o propósito. Meu irmão, quando nós carregamos o propósito, pode sofrer, pode doer, pode gemer, mas nós estamos caminhando para cumprir o propósito. Amém? Então que nós possamos entender isso, que toda obediência e desobediência é a partir de nós, não é a partir do próximo. Obedecer metade é desobediência. O que foi? Obedecer em partes é desobediência. Então que a gente possa meditar sobre tudo isso. Você anotou aí? Porque depois você tem que ministrar a sua casa. Você tem que ministrar nas reuniões que você faz parte. As pessoas estão ao seu lado. Nós levamos as pessoas ao conhecimento de Cristo através da nossa vida. Não é através do vídeo da internet. Né? Uma coisa que nós temos visto muito nos dias de hoje são pessoas assistindo vídeos e vídeos e vídeos na internet, obedecendo outros pais. Estava falando isso esses dias, o pastor Jeremias Pereira, que é o pastor da primeira igreja batista, a 8ª igreja presbiteriana, nossa, errei tudo, da 8ª presbiteriana lá de Minas Gerais. Ele fala: cara, você pode ouvir o Luciano Subirá, parabéns, você pode ouvir o Luiz Hermínio, parabéns, só que quando você morrer não são eles que vão vir fazer seu velório, não. Quando seu filho ficar doente, não espere o Luiz Hermínio vir visitar seu filho no hospital, não. Sabe quem vai visitar? O pastor que você xinga, o pastor que você briga, o pastor que você reclama. É ele que vai visitar seu filho no hospital. É ele que vai fazer seu velório. É ele que vai fazer seu casamento. É ele que vai orar, apresentar seu filho na igreja. E o problema, eu só estou exemplificando isso por quê? Porque às vezes nós obedecemos diversas vozes e desobedecemos a voz de comando. Por exemplo, eu posso chegar para minha esposa e falar: ah, vamos mudar tudo aqui porque eu ouvi a casa do vizinho, ele fez isso, deu certo. Ela fala: então na casa dele deu certo, na nossa não dá. Porque o nosso contexto de vida é completamente diferente. Então, eu obedeço a voz de Deus. Eu preciso entender a visão que Deus deu para o ministério apostólico Koinonia. E nós estamos nos movendo nesse tempo, num tempo de crescimento. E nós precisamos aprofundar as nossas raízes, aprender todos os dias. Todo dia a gente está junto nesse aprendizado, né, para que a gente possa fluir debaixo da graça. Amém? Então vamos orar agradecendo a Jesus. Que a gente possa agradecer a Deus por tudo
que você saia daqui com uma lição de casa nessa noite. Eu não sei se você já pensou isso a respeito da sua vida. Eu não sei se você já pensou isso lá na sua casa, a respeito de missão, de visão e de propósito. Você já pensou a respeito disso? Qual é o seu propósito ministerial? E olha, presta atenção, submeta sempre a tua visão, o teu propósito e a tua missão à palavra de Deus. Porque às vezes o nosso coração acha que Deus mandou. E isso é muito perigoso, porque às vezes eu obedeço a voz do meu coração dizendo que Deus mandou. E eu falei isso aqui uns 2 domingos atrás. Quando você fala Deus mandou, você se empodera, né? Eu tomo um poder que Deus não me delegou. Então, que a gente possa submeter ao propósito, a visão, a nossa missão, à palavra de Deus. Que a gente possa buscar entender o que é paternidade. Entenda muito bem, paternidade não é chamar ninguém de pai, paternidade é submeter em obediência. E que a gente possa buscar obedecer a Deus nos mínimos detalhes, os mínimos. Que adianta coar um mosquito e engolir um camelo? Então que a gente possa entender isso, né? Já viu quando Jesus fala para os fariseus, ele fala isso: hipócritas, coa o mosquito e engole o camelo. Ou seja, presta atenção em tantas coisas, mas o que é necessário não faz. Ah, mas é o que, aqui. Tá bom, só faz o que você foi te pedido, pronto, acabou. Se você fizer só o que foi te pedido, já tá bom. Tá ótimo. O problema é que a gente justifica as nossas desobediências, né? Então que a gente possa agradecer a Deus mesmo, porque Ele tem cuidado de nós, né? E eu creio que esse tempo desse momento de compartilhar da palavra, é a gente trazer o entendimento de coisas que muitas vezes nós estamos passando desapercebidos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nós somos direcionados pelo Senhor, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração, Pai. Se um dia nos dispomos a ser obreiros, a questão do aceitar ser obreiros fala de sujeição e obediência a toda a visão, Pai. Então que nós possamos agradecer ao Senhor cada dia, que o nosso coração seja grato ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.